Hoje eu quero trazer uma palavra que tem como título: como se tornar uma bênção. Quem quer ser uma bênção? Amém? Como se tornar uma bênção. Então quero que você abra em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Aqui está Abrão, mas depois muda para Abraão, então já vou mudar logo, ok? Para que vocês saibam que se trata da mesma pessoa. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Vamos repetir juntos. Diga assim: seja tu uma bênção. Põe a mão sobre o ombro do seu irmão e fala: se tu uma bênção. Amém? Amém. Olhem para mim, por favor. Este chamado é para todos. Geralmente nós usamos dizer: fulano é uma bênção. Sabe aquele filho da irmã fulana? Qual? Aquele mais novo. Sei, ele é uma bênção de Deus. Geralmente nós pensamos que ser uma bênção não é para todos, é para alguns apenas. Todavia, a palavra de Deus nos mostra que ser uma bênção é um chamado para todos nós que somos da fé. Quando Deus falou a Abraão, Deus estava falando a ele e a sua descendência. E o apóstolo Paulo, por revelação divina, ele diz que todos que são da fé são filhos de Abraão. De maneira que as promessas feitas a Abraão se estende também a nós. As palavras proféticas proferidas a Abraão estende-se a todos que são da fé. De maneira que todos nós temos o chamado para ser uma bênção. Levanta suas duas mãos e diga: Deus me fez um chamado. Deus me fez um chamado. Ser uma bênção. Eu fui chamado para ser uma bênção. Aleluia! Olha o que diz a palavra em Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando Deus chamou Isaías, depois disto eu ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse texto da palavra é um dos textos mais interessantes, que mostra a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, confabulando a respeito de quem haveria de ir representar Deus naquela geração em Israel. E a palavra diz que Deus então faz uma pergunta. Isto foi uma visão que o profeta Isaías teve. E lá eles confabulavam, perguntando: a quem enviaremos? Então disse eu: eis-me aqui, disse o profeta Isaías, envia-me a mim. Eu estive pensando esses dias, eu falei: ou há um erro de português nessa palavra, ou existe uma revelação tremenda nessa palavra, porque o certo seria: envia-me a mim. Não envia-me a mim, envia-me só. Mas envia-me a mim, não é verdade? E o Espírito Santo então começou a falar: sim, não está errado o português. Porque quando Deus nos chama, a primeira pessoa a quem Ele nos envia é a nós mesmos. Para nós sermos enviados a outros, nós precisamos primeiro ser uma bênção.
Nós precisamos ter, primeiro, conteúdo. Nós precisamos primeiro passar por um processo, para que, consequentemente, nós venhamos ser habilitados a ser enviados pelo Senhor como uma bênção. E eu queria dividir essa palavra em duas partes. Primeiro eu queria falar sobre quando alguém é uma bênção, ou quando eu sou uma bênção. E depois eu quero falar como me tornar uma bênção. Primeiro eu tenho que saber quais são as características de uma pessoa que é considerada uma bênção segundo os olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos ministros de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 61, versículo 6. Isaías 61, versículo 6. Nós nos constituímos uma bênção quando nos tornamos ministros. E o ministro de Deus possui 3 características. Antes de falar sobre essas 3 características, ouça o que diz Isaías 61, 6. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. A palavra faz uma distinção entre ser sacerdote e ser ministro. O sacerdote, ele leva o povo a Deus. O ministro leva Deus ao povo. Ser ministro significa ministrar. Ser ministro de Deus significa trazer Deus às pessoas. Eu me torno uma bênção quando eu sou capaz de levar Deus às pessoas. Todos nós, em potencial, somos uma bênção. Mas nós precisamos saber que o ministro, ele precisa adquirir 3 coisas para ser ministro. Primeiro, abra sua Bíblia em Oséias 6. Hoje nós vamos fazer um exercício bíblico. Oséias capítulo 6, versículo 3. O ministro é aquele que está conhecendo Deus a cada dia. Olha o que diz Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para ser um ministro, que é sinônimo de ser bênção, para você ser uma bênção em potencial, você precisa estar num processo progressivo de conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus quando nós temos um encontro com Deus. Nós tivemos um primeiro encontro com Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ali foi o primeiro encontro, a primeira experiência que cada um de nós tivemos. Quem lembra o dia que você encontrou com Jesus? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra, levante a mão, por favor. Quem lembra? Quem lembra que dia que foi? Foi num domingo? Diga glória a Deus. Foi numa segunda? Foi numa terça? Foi numa quarta? Foi numa quinta? Foi numa sexta? Fala glória a Deus. Foi no sábado? Tem gente que não encontrou ainda não. Vou repetir de novo. Foi no domingo? Foi numa segunda? Foi numa terça? Foi numa quarta? Foi numa quinta? Foi numa sexta? Foi no sábado? Eu não lembro mais, mas eu sei que eu encontrei o Senhor. Aleluia, vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. O dia não é mais importante do que o encontro. Olha, ali foi o primeiro encontro. Depois vieram outros. Mas Deus quer se revelar a nós a cada dia. Eu me torno uma bênção quando eu conheço Deus. Quando eu estou cada dia ampliando o meu conhecimento a respeito do coração de Deus.
Conhecer Deus não é a mesma coisa de que conhecer Bíblia. Conhecer Deus não é a mesma coisa de dizer, eu tenho 30 anos de igreja. Conhecer Deus não é a mesma coisa de dizer, eu sou isso, eu sou obreiro, eu sou cooperador, eu sou diácono, pastor, bispo, apóstolo. Isso não é sinônimo de conhecer Deus. Conhecer Deus é você ter um encontro genuíno com Deus. Encontros fortes, experiências fortíssimas que marcam a sua vida para sempre. A cada experiência que nós temos com Deus, nós somos firmados para ser uma bênção nas mãos dele. Quem está entendendo, diga amém. Não te espantes quando você passa por momentos difíceis, porque a palavra diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e quando pelas águas, não te submergirão as águas, porque eu estarei contigo nesses momentos. Às vezes nós não queremos passar pela dificuldade, às vezes nós não queremos enfrentar os gigantes, às vezes nós não queremos enfrentar desafios, mas são exatamente nesses momentos específicos que nós vamos encontrar com Deus, que nós vamos ter as maiores das experiências, porque ali o Senhor se revelará fiel, sempre fiel. Fala assim comigo, sempre, sempre fiel. Conheço o Senhor e prossigo em conhecê-lo. Conheçamos, bem forte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes nós pensamos que já conhecemos tudo e nos fechamos para uma experiência nova e deixamos de ser uma bênção. Porque para cada momento, para cada demanda, precisa de pessoas que sejam bênçãos. E por isso é necessário que você tenha um novo encontro com Deus. Fala, eu quero encontrar com o Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Quando Davi estava morrendo, ele chamou Salomão à beira da cama, pegou na mão de Salomão e falou, filho, estou partindo, eu sinto que eu vou embora hoje, mas eu quero te deixar uma última palavra. Conheça o Deus do teu pai, porque Ele sonda os corações. Conheça o Deus que o teu pai serviu. Amém? Segunda coisa, quando é que alguém é uma bênção? Quando faz parte de um grande projeto. Amém? Fala, eu sou uma bênção quando eu estou engajado num grande projeto de Deus. Amém? Se a pessoa não estiver envolvida, se a sua vida não está sendo vivida como um projeto de Deus, você não é uma bênção. Eu não sou uma bênção. Eu sou uma bênção quando a minha vida está ligada a um projeto grande. Olha o que diz lá em Neemias capítulo 6, versículo 1. Neemias capítulo 6, versículo 1. Neemias, ele estava num grande projeto de Deus, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E de repente, os seus adversários queriam tirar Neemias do projeto. E olha o que Neemias respondeu naquele dia. Antes de Salmo, de vez em quando Neemias some, né? Quem achou, diga graças a Deus. Neemias capítulo 6, versículo 1.
tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gésem mandaram dizer-me: vem encontrar conosco nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Eu lhes enviei mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Olha que coisa tremenda. Eu sou uma bênção quando eu estou fazendo ou participando de uma grande obra, de um grande projeto de Deus. E eu quero te dizer, sabe o grande projeto de hoje? Sabe qual é o grande projeto de Deus hoje? Repita comigo: a igreja. Fala, levanta as mãos, fala: a igreja de Jesus, a igreja apostólica é o maior projeto de Deus, porque o Senhor veio buscar tudo que se havia perdido. Fala, Deus vai restaurar o homem, Deus vai restaurar a sociedade, Deus vai restaurar a família, e isto Ele faz e fará através da igreja. Fala, a igreja foi constituída, foi capacitada para fazer isto. É o maior projeto. Esse é o projeto de Deus. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala: participa, meu irmão. Não fique fora desse grande projeto. Sê tu uma bênção. Fala: sê tu uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão: estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Quando é que alguém é uma bênção? Terceiro, quando compartilha o que tem recebido. Olha o que diz Isaías 50, versículo 4 e 5. Isaías 50, versículo 4 e 5. O Senhor Deus me deu uma língua de eruditos. Acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como um discípulo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Eu sou uma bênção quando Deus me dá e eu compartilho. Levanta as duas mãos e fala: eu tenho muito de Deus. Não, levanta as duas mãos, meu irmão. Deus está te filmando. Sorria, você está sendo filmado. Levanta as duas mãos, fala: eu tenho muito. Com toda a humildade, fala. Com toda a humildade. Eu tenho muito de Deus. Eu tenho muito para dar. Muito para compartilhar. O Senhor tem me dado. E do que o Senhor tem me dado, eu quero compartilhar. Eu quero me tornar uma bênção. Aleluia. Agora, 3 coisas que nós falamos aqui é como identificar alguém que é uma bênção. Vamos recapitular. É quando essa pessoa conhece a Deus. Segundo, é quando essa pessoa está fazendo uma grande obra. Terceiro, quando essa pessoa compartilha o que recebe. Amém? Todos nós aqui, em tese, temos essas 3 coisas aqui. Uns mais, outros menos.
Então fala para o seu irmão: você é uma bênção em potencial. Fala: você é uma bênção. Fala para outra pessoa diferente. Fala: tu és uma bênção. Aleluia. Amém? Quem se acha uma bênção, com toda a humildade, diga glória a Deus. Então levanta as tuas mãos e fala: ouça, Satanás, eu sou uma bênção. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Agora, como que eu me torno uma bênção? Eu sou uma bênção em potencial. Mas uma coisa é eu ser. Vamos por um exemplo. O jogador é um grande jogador, em tese. Mas se ele não jogar bem, mesmo sendo um grande jogador, ele não é considerado um grande jogador. Quem está entendendo o que eu estou falando? Assim também, mesmo que você seja uma bênção, para você ser considerado uma bênção, você precisa entrar em campo e atuar como bênção que é. Então quero falar sobre 3 coisas que nos tornam uma bênção. Primeiro, abra sua Bíblia em Lucas 17, versículo 7. Aqui, a fonte da vida é das igrejas que usa a Bíblia, tá bom? Amém? Porque tem igreja aí que não usa mais Bíblia não. E nós vamos ser assim até o fim. Lucas capítulo 7, versículo 7. 17, para ver se está prestando atenção. Lucas 17, versículo 7. Primeira coisa que eu tenho que fazer para me tornar uma bênção, na prática. Repita comigo assim: fazer além do meu dever. Repetimos? Vamos lá. Tenho que fazer além do que é o meu dever. Amém? Então olha o que diz aqui, Lucas 17. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, qualquer tipo de atividade, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, é Jesus que está contando aqui essa parábola para que nós possamos fazer uma comparação. Porventura, terá de agradecer ao servo por ele ter feito o que havia ordenado? Vamos dar uma paradinha básica aqui, olha para cá. A pessoa que é chefe, é patrão, ela até pode fazer isso por educação, mas eu pergunto, como Jesus perguntou, o patrão precisa ficar toda hora agradecendo o empregado pelo que ele faz, o dever dele? Por exemplo, você tem um empregado, um secretário lá, aí ele faz o que tem que fazer, que é o trabalho dele, né? Você que tem uma loja, aí o empregado é o vendedor da loja, aí ele faz uma venda, você chega lá: obrigado porque você fez essa venda. É assim que funciona? Você que é patrão, que é chefe? Não, porque ele fez só o que ele tinha que fazer. Amém? Como servos de Deus, existem coisas que são básicas, que é mais do que o nosso dever fazer. Nós não temos que nos gloriar com isto. Hoje eu não menti. Misericórdia. Hoje eu louvei ao Senhor, não fez mais do que a sua obrigação. Hoje eu dei glória a Deus, eu dei oferta, não fez mais do que a obrigação. Eu dei o dízimo de tudo que eu ganhei esta semana, não fez mais do que a obrigação. Porque isto é obrigação nossa.
Olha o que Jesus diz aqui no versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, quando eu e você fazemos tudo que tem que ser feito, nós nos habilitamos a ganhar um diploma: servo inútil. Fala para o seu irmão: quando você fizer tudo que tem que ser feito, tudo, não é pela metade não, que a Bíblia manda você fazer, você está de parabéns, vai receber um título: servo inútil. Dura essa palavra. Para poder ser bênção, tem que fazer mais do que é o dever. Amém? Amém ou não, querido? Enquanto você faz só para o gasto, você não está sendo bênção na prática. Você só está fazendo o que é normal. Para que você seja uma bênção a outros, você precisa se destacar, você precisa fazer além do normal. Quem vai ir além do normal? Quem vai ser uma bênção? Eu vou ser uma bênção. Levanta a sua mão. Quem vai ser uma bênção? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu falo isso e às vezes, não eu, mas o Senhor, e às vezes as pessoas não aceitam muito essa palavra. Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós fazemos demais. Nós achamos que, poxa, eu faço demais e não sou uma bênção. Observe se o que você faz é só o seu dever. Ah, mas eu oro muito. A Bíblia diz: o dever de orar sempre e nunca, Lucas 18:1, nunca desfalecer. Dever, é seu dever, é meu dever orar. Isso não é ser bênção, não. Ser bênção é quando nós temos coração voluntário. É quando nós fazemos aquilo que não nos foi pedido. É quando nós começamos a ir além do normal. Aí eu começo a me tornar uma bênção. É isto que Deus quer que nós nos tornemos, uma bênção. Ir além do normal. Superar os meus limites. Não pela minha força, mas pela graça de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. E digo-vos, diz o apóstolo Paulo, pela graça sou o que sou. E a graça de Deus não foi em vão na minha vida. A graça de Deus em nós vai nos levar a fazer além do que nós temos feito. E nós não vamos ter controle. Diga: eu vou perder o controle. Levanta as mãos, fala: eu, Genésio, vou ser tão bênção, que eu vou perder o controle do tanto que eu estou sendo bênção nas mãos de Deus. Amém? Quem não quer ter controle disso? Eu não quero ter controle. Faz assim, dá um tchauzinho assim, fala: eu não quero controlar nada, eu quero ser bênção. Aleluia! Aleluia! Quantas bênçãos temos aqui? Aplauda o Senhor, as bênçãos. Aleluia! Alguém diz assim: mas por que Jesus disse servo inútil? Sendo que a pessoa fez tudo que devia fazer. Porque você tem potencial para ser bênção. Inútil é sinônimo de desperdício. Segundo a ótica de Jesus, eu me torno servo inútil quando eu só faço o que me foi ordenado, podendo fazer além do que me foi ordenado. Quando eu estou transbordando, quando eu estou sobrando para a glória de Deus. Amém, queridos? Quando eu sou competente
espiritualmente. Eu oro por mim, mas oro por um bocado de gente. Eu cuido de mim, mas eu cuido de um monte de pessoas. Eu faço o meu trabalho, mas ainda ajudo os outros a fazer o deles. Eu sou uma bênção. Amém? Fala, eu sou uma bênção. Aleluia. Segunda coisa que me faz tornar uma bênção. Eu me torno uma bênção. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Quando eu amo quem está perto de mim. Mateus 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi na lei. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos. Perfeito aqui é sinônimo de bênção. Sede vós bênção, como bênção é o vosso Pai Celeste. Amém? Amém? Jesus está falando aqui: ame quem está perto de você. Por exemplo, nesse momento é mole amar. Olha quem está perto de você, a direita e a esquerda. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. O abençoado é tudo que eu faço. Amar a irmã Emília é mole. Amar a irmã Glória aqui é mole. Amar Jorge, beleza. Agora, imagina aquele camarada que senta do teu lado fumando no restaurante. A ira vem sobre nós. É fácil amar o próximo? Nesse momento os teus próximos são gente boa. Mas quando tu está na fila do banco, no cartório, no estádio, no supermercado, no cinema, aquela pessoa que fica rindo toda hora, sem precisar rir. Tá de dar uma nessa. Te dou uma porque, né? Como diz lá o Chaves, sei lá. Não é isso? No trânsito, aquele cara que não deixa você passar, que buzina, que te dá uma fechada. É fácil amar? Sê tu uma bênção. Eu sou bênção quando eu consigo amar. Acho que precisamos orar sobre isso. Amém? Acho que precisamos pedir: Deus, me ensina a amar, para que eu seja uma bênção. Amar teu esposo quando ele faz coisas erradas. Sua esposa quando compra demais no cartão e fica uma semana para contar seus maravilhosos feitos, que é demasiadamente elevados, né? Que não pode compartilhar. Não é fácil não é verdade? Amar seus filhos, amar o patrão, amar o bispo, não é fácil. Me ame, tá bom? Por favor, me ame. Amém? Principalmente os pastores, não é fácil me amar, né, pastores? Cooperadores, diáconos, eu vos amo no Senhor.
Por quê? Porque nós que temos a autoridade de Deus, somos expostos. Chamamos a atenção, corrigimos. Somos alvo de quê? De crítica. Mas se nós amamos, fazemos isto, porque amamos. Quem ama, cuida. Quem não ama, deixa a revelia. Mas quem ama, preserva, liga, fala, corrige, disciplina, porque ama. Amém, queridos? Jesus está dizendo aqui, se você saudar só gente boa, seus irmãos, às vezes aqui na igreja é uma benção, oh querida, né? Aí lá na sua casa, no elevador, não fala nem com moradores da terra lá. Sou crente, está amarrado. Ih, sangue de Jesus tem poder. Isso é ser uma bênção? Amém? Ser uma bênção é quando você fala com todas as pessoas possíveis, fumando, não fumando, com mendigo, toda pessoa. Você é uma bênção. Você é bênção. Você não está sendo, você é. E quando você é em qualquer lugar. Quem é bênção, diga glória a Deus. Então levanta as duas mãos e fala, Espírito Santo, ensina-me a amar, mesmo em momentos difíceis. Ensina-me a amar. Põe a mão no coração, fala, Espírito Santo, me dê um coração que ame, mesmo quando errarem comigo, fizerem o que eu não gosto, que eu não agrado, que eu possa amar. Capacita-me para amar. Eu quero ser uma bênção. Amém? Estou terminando. Por último, ser uma bênção é quando eu estou sendo um instrumento na mão de Deus. Abra sua Bíblia aqui em Atos capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 5, versículo 12. Diga comigo, quem faz o milagre é Deus. Quem traz resultados é Deus. Mas eu tenho que dar o meu melhor. Olha o que diz aqui em Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Agora abra sua Bíblia no capítulo 19 de Atos, versículo 11. Atos 19, 11. Está mais claro esta verdade. Diz aqui, e Deus, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Sabe quando eu sou uma bênção? Quando eu me torno uma bênção? É quando Deus faz coisas através de mim. É quando Deus faz milagres através das minhas mãos. E quando nós falamos em milagres, não é só milagres de oração, de orar, que são milagres, né? Eu vou operar o dom de cura. Mas também como o irmão que deu lá o tempo dele para restaurar os dentes, o dentista que eu falei aqui. Deus está fazendo milagres através da mão dele. Amém? Você se torna uma bênção quando Deus te usa para representá-lo. Quando você se torna representante de Deus para abençoar as pessoas, para fazer as pessoas felizes, para ajudar alguém que está necessitado, que está precisando e que Deus está querendo ajudar aquela pessoa. Eu queria, é uma linha muito fina. Às vezes a gente confunde isto. A gente pensa assim, eu tenho que ajudar todo mundo que precisa. Eu aprendi que não. Nós não temos que ajudar todo mundo que precisa. Nós só temos que ajudar as pessoas às quais Deus nos envia para ajudar.
Porque nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Nem temos condições financeiras, nem emocionais e nem espirituais para resolver o problema de todo mundo na terra. Mas existem situações que Deus envia você para ser o instrumento de Deus para resolver determinadas coisas. Por exemplo, eu não sou de ficar dando esmola na rua. Até outro dia um rapaz me surpreendeu que ele me pediu um lanche. Me pediu dinheiro. Eu falei assim, não vou te dar dinheiro não dou dinheiro não. Vamos ali na padaria, eu vou te pagar um lanche. Aí ele veio comigo na padaria, chegou lá e ele falou assim, a ousadia dele, me dá 300 de presunto. E para a cara dele assim, que ousadia, com que autoridade fazes estas coisas, né? Eu falei assim, 100 de mortadela para ele. Caiu o nível. Ué, já vi que não tem um espírito bom. Eu que vou dar o lanche, ele que... Vocês estão entendendo? Então preste atenção. Às vezes nós achamos que por nós sermos cristãos, nós vamos ter que dar esmola para todo mundo que nos pedir. De vez em quando Deus fala comigo. Não é nem um mendigo que pede. O Deus fala comigo, dá dinheiro para esse rapaz. Deus fala. Antes dele abrir, toma. Deus já mandou te dar. Coisas específicas. Não pense que você vai se tornar uma bênção dando esmola para todo mundo que vier. Identifica se Deus está te usando para aquilo ou não. Porque você não vai resolver o problema de todo mundo, não. Agora você não pode se omitir quando Deus te envia. Quando Deus está querendo usar você para uma determinada coisa, para realizar algo, como esse projeto social que foi falado aqui, como os projetos da igreja, como os desafios que são feitos aqui. Fala, se Deus falar comigo, se Deus falar comigo, eu entro nisso. Amém? Porque você é uma bênção. E Deus fala com você. E Deus testifica no seu coração. Agora, não queira fazer as coisas para se tornar uma bênção. Seja uma bênção para fazer as coisas. Amém? Às vezes a pessoa diz assim, se eu começar a dar esmola, vou virar uma bênção. Vai ficar pobre. E vai começar a pedir esmola. Porque Deus não está te autorizando a fazer isso. Deus está te dizendo, sê tu uma bênção. Aprenda a ser uma bênção. Aprenda a ouvir a minha voz. E aprenda a ir quando eu te envio a realizar o que eu quero que seja feito. Para aquilo que eu designei. Nós temos que ser uma bênção quando nós estamos fazendo o que Deus quer que seja feito. Deus não ajuda uma pessoa porque ela precisa. É uma coisa que eu sempre pensei que Deus ajudava a pessoa porque ela precisa. Deus ajuda quem busca Deus. O critério de Deus não é estar precisando. O critério é a pessoa buscar. Aquele que busca encontra. O que pede, a porta se abre ao que bate. Amém? E o que pede, recebe. Esse é o critério de Deus. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. A palavra de Deus fala de um momento que havia uma fome. E duas mulheres chegaram para o rei e disseram: rei, acode-nos, porque perecemos de fome. E aquele rei disse para aquelas duas mulheres: se Deus não acode vocês, de onde eu vos acudirei? Da eira ou do lagar? Se Deus, que é Deus, não está ouvindo vocês, como que eu vou ouvir? Como que eu vou agir se Deus não está agindo? Fala para o seu irmão, não carregue quem Deus não está carregando. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão, não segura o que Deus está derrubando. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Aleluia. Amém? Quem está entendendo? Fala, eu sou uma bênção. Levanta as duas mãos e fala, eu sou uma bênção. Porque eu só faço que Deus manda.
E eu faço além do que Deus manda. Aleluia. Amém, queridos? Quando eu vejo que a pessoa quer Deus. Quantas pessoas chegam aqui na igreja todo dia pedindo dinheiro? Outro dia chegou uma pessoa aqui, eu vim aqui para o senhor me dar dinheiro. Eu falei, o senhor errou a porta. O banco é mais embaixo lá, Bradesco, lá que tem dinheiro. Aqui você tem que trazer o dinheiro para pagar as contas da igreja. Diferente. Mas o senhor não é cristão, não? Falou, exatamente por eu ser cristão que eu estou te falando isso. Agora tem um detalhe, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho uma oração que vale mais do que dinheiro. É mesmo? Ele falou. Eu falei, é. O que o senhor quer? Eu quero uma passagem para mim voltar. Então, eu faço uma oração que você arruma essa passagem. É mesmo? Então faz então. Orei. Passou 15 minutos e ele voltou. Sua oração é forte. Fui ali, arrumei. Eu falei, aquele Deus queria usar, não eu, para dar essa passagem. Amém, queridos? Aí você diz assim, mas bispo, nós não temos que ajudar todo mundo? Não, só quem Deus mandar você ajudar. Só quem quer Deus. Só quem se humilha na presença de Deus. A esses você deve investir tudo que você tem que investir. Investe o seu dinheiro, mas não quem quer tirar proveito da gente. Tem muita gente aí que pode trabalhar, tem muita gente aí que pode correr e quer explorar a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então, ser tu uma bênção.